E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um dos maiores problemas que eu tinha na hora de escrever TCCs, monografias, relatórios e outros tipos de trabalho. Exatamente, montar um parágrafo. Por muito tempo eu tentava escrever os parágrafos sem seguir nenhuma estrutura. Eu simplesmente escrevia as coisas que vinham na minha cabeça e tentava escrever algo que ficasse bom. Mas na maioria das vezes isso não dava certo e eu acabava tendo que reescrever ele. E eu perdia muito tempo com isso. Bom, até que eu descobri 3 técnicas que com essas técnicas eu nunca mais tive problema com relação a isso. Na verdade, em cerca de 10 minutos eu consigo elaborar um bom trabalho, um bom parágrafo. Então, se você já se interessou com o assunto desse vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e eu também vou estar deixando aqui na descrição um outro vídeo que eu fiz sobre dicas de como elaborar o seu TCC, beleza? Então bora para as técnicas! Bom, antes de falar sobre as técnicas, eu já vou deixar bem claro aqui que no fim do vídeo eu vou estar trazendo os exemplos para explicar elas, tá? Então antes disso eu vou dar uma breve explicação sobre como funciona cada uma e aí depois eu parto para os exemplos. A primeira técnica que eu vou trazer para vocês é a seguinte: como eu havia dito anteriormente, o parágrafo ele possui uma estrutura, e eu não sabia disso antes, mas ele realmente possui. E ela funciona da seguinte forma: são 3 principais partes. A primeira é o tópico frasal, a segunda é o argumento e a terceira é a conclusão ou a conexão, sendo que essa última aqui eu vou explicar melhor depois, beleza? Então, o tópico frasal é aquela ideia principal que tu vai tratar no teu parágrafo. Então, sem delongas, sem falar nada muito específico, tu só vai colocar uma pequena frase que vai dizer sobre o que vai ser tratado aquele parágrafo. E aí já o argumento é onde tu vai entrar com mais detalhes para poder comprovar e legitimizar aquele teu tópico frasal, ou seja, normalmente no argumento é que as pessoas utilizam as citações, justamente porque as citações elas servem para fortalecer aquilo que está sendo falado no parágrafo. Então é muito bom ter essa ligação entre o tópico frasal e o argumento, para que daí sim tu consiga construir um bom parágrafo, né? E aí a conclusão e a conexão vai depender de qual posição se encontra esse teu parágrafo. Se ele é um parágrafo que está no início do texto, tu vai utilizar uma conexão, que vão ser palavras conectivas, geralmente ela fica no começo do parágrafo, tá? Então assim, é interessante destacar isso. Se for uma conexão, ela vai ficar no começo do parágrafo. Se for uma conclusão, ela vai ficar no fim do parágrafo. Como assim, Vitor? É o seguinte, quando tu está escrevendo um capítulo, né, ele possui vários parágrafos. Então, para tu conectar um parágrafo com o outro, tu precisa da conexão, e essa conexão fica no início do parágrafo, que são aquelas palavras tipo assim: portanto, para tanto, por isso, devido a isso, no entanto, entretanto. Sabe, essas frases, essas palavras, que elas realmente trazem à tona o conteúdo que tu falou no parágrafo anterior, e por isso elas ficam no início do teu parágrafo. Já se for a conclusão, geralmente o parágrafo que possui a conclusão é aquele que fica no final do teu capítulo. Então, aí essa parte já fica no fim do parágrafo, justamente porque ela vai servir para finalizar e dar um resumão do que teve em todo o capítulo que tu escreveu, ou seja, um resumão geral de todos os parágrafos. E aí por isso que ele fica no fim do teu parágrafo, beleza? Bom, a segunda técnica é a seguinte: pega um livro que esteja aí perto de você, abre ele, pode ser em qualquer página, e dá uma olhada nos parágrafos dele. Bom, como tu pode perceber, a maioria dos parágrafos que ele tem são parágrafos pequenos, de no máximo 7 linhas, sem passar muito disso. Claro que isso vai variar de acordo com a grossura do livro, talvez tenha um pouco mais de linhas, mas na média vão ser em torno de 7. E por que acontece isso? Justamente porque se o parágrafo for muito longo, vai ser cansativo de ler ele. A maioria dos professores, quando vão julgar o teu trabalho, eles vão observar isso, porque um parágrafo muito longo é cansativo de ler e eles preferem muito mais um conteúdo objetivo. Aliás, nós mesmos preferimos conteúdos muito mais objetivos. Por isso que se eu fizesse um vídeo aqui de 20 minutos, a maioria das pessoas não ia conseguir ver ele inteiro. E é por isso que eu estou tentando ser o mais objetivo aqui nas minhas técnicas também. Beleza? Então faz o seguinte: sempre quando tu fores escrever o teu trabalho, tenta fazer o teu parágrafo no máximo com umas 7 linhas, um pouco sem passar muito de 7 linhas e sem fazer muito menos do que 7 linhas. Digamos que 7 linhas é o tamanho ideal de parágrafo.
Por quê? Porque se for muito pequeno, também tu não vai conseguir fazer uma ideia muito legal dentro do teu parágrafo. E se ele for muito longo, vai começar a ficar cansativo para a pessoa ler. Então tenta girar em torno dessa quantidade de linhas, beleza? Quanto ao número de palavras, pode ser cerca de 20, 25 até 30 palavras um parágrafo, tu vai ver que vai estar um tamanho excelente e vai dar mais ou menos essas 7 linhas que eu falei. Então, assim, ó, é muito importante tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas acabam passando batido e muitas pessoas também acabam perdendo muito tempo tentando enrolar para escrever um parágrafo grande. Eu sei que a maioria de vocês, assim como eu, pensava que quanto mais encher linguiça e quanto mais escrever, melhor o trabalho ia ficar. Muitas pessoas pensam assim, que a quantidade é igual à qualidade no trabalho, mas isso é mentira, tá? O melhor trabalho vai ser sempre aquele que é mais objetivo, ou seja, aquele que tu consegue aproveitar mais e da melhor forma as poucas linhas que tu tem. Bom, a terceira e última técnica eu aprendi com o professor André Fontinelli, inclusive eu vou estar deixando aqui o link do canal dele na descrição. Ele é um professor excelente, eu consegui aprender muitas dicas com ele que deram certo. Mas enfim, a técnica é a seguinte: na hora de escrever a introdução e a parte introdutória do teu trabalho, tu vai ver que os teus parágrafos eles vão fluir muito mais. Isso porque tu vai ter várias citações ali para poder usar, e aí se tu tiveres dúvida do que escrever, é só pegar uma citação e escrever sobre aquela citação que tu colocou, certo? Então, a técnica que eu vou falar para vocês, ela se chama regra de ouro, justamente porque ela vai te ajudar a conseguir manter a tua escrita fluida na parte introdutória do trabalho, ao mesmo tempo que na hora do desenvolvimento tu não vai se empacar na hora de escrever, porque muitas pessoas acabam tendo dificuldade de escrever na hora do desenvolvimento porque tu tem que justamente elaborar melhor aquela ideia que foi tratada na introdução. E aí isso acaba se tornando muito mais difícil porque tu tem que pensar e raciocinar em algo que se encaixe com o que foi dito na introdução. Então, basicamente, a regra de ouro é o seguinte: você só coloca citações na introdução das coisas que você vai falar no desenvolvimento. Tem muitas pessoas que colocam várias citações na introdução e na hora de escrever o desenvolvimento não coloca nenhuma citação ou não fala nada sobre aquele assunto que foi dito na introdução. E aí isso está errado, porque primeiro que não vai fazer sentido para a pessoa que está lendo, porque daí ela vai ler na introdução, vai pensar que tu vai falar sobre uma coisa e quando chega no desenvolvimento tu vai falar sobre outra. E segundo, porque daí vai te guiar muito melhor na hora de escrever os parágrafos do desenvolvimento, porque é só tu subir lá na introdução e aí ver sobre quais citações tu fez e aí no desenvolvimento chegar e escrever sobre essas mesmas citações, beleza? E aí a outra parte da regra de ouro é justamente isso: só escreva no desenvolvimento as coisas que tu falou e que tu citou na introdução. Então assim, às vezes a pessoa começa a viajar também, escrever várias outras coisas que ela não citou e nem comentou na introdução. E aí isso também tá errado, porque vai dar uma falsa impressão para a pessoa que está lendo a introdução do que realmente tem no teu trabalho. Então é sempre bom tu ficar de olho nisso, e eu vou aproveitar e vou dar uma dica bônus aqui para vocês, que é o seguinte: antes de começar a escrever o teu trabalho, já faz como se fosse assim um banco de citações. Então tu pega as melhores citações que tu leu nos teus trabalhos, no teu referencial teórico, e aí junta elas num papel. E aí quando tu fores escrever, tu deixa esse papel do teu lado, e aí quando tu tiver em dúvida sobre alguma coisa que tu vai escrever, tu simplesmente olha o teu banco de citações e busca alguma delas para falar sobre o assunto em questão ali que tu quer tratar, beleza? Isso é muito bom porque aí tu não vai nunca ficar em dúvida do que tu vai escrever e aí tu não vai ficar se enrolando também, né, na hora de escrever o desenvolvimento. Bom, pessoal, e antes de partir para os exemplos, eu quero aproveitar e dizer para vocês que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link de 2 produtos que me ajudaram muito e que eu consumi na época em que eu estava escrevendo meu TCC, beleza? Eles são produtos pagos, mas eu não estou querendo vender nada para vocês não. É só porque eles me ajudaram muito na época e se vocês tiverem interesse em aprofundar mais sobre o assunto e entender melhor como funcionam essas técnicas, aproveitem e deem uma olhada nos links aqui que eu vou estar deixando na descrição, tá bom? Então, agora vamos começar a falar aqui os exemplos e eu vou começar com esse parágrafo aqui que eu escolhi. Eu já vou aproveitar e mostrar aqui para vocês como o tamanho dos parágrafos geralmente segue um padrão de não muito mais e nem muito menos do que 7 linhas. Ó, esse daqui tem, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Tem 7,5 na verdade.
Então então vamos analisar ele. Aqui na primeira frase a gente pode ver aqui, ó, Nichols e Wood conceituam o cliente como sendo um indivíduo ou organização que compra ou troca alguma coisa de valor pelos produtos vendidos. Esse aqui é o tópico frasal, ou seja, é a ideia principal aqui do parágrafo dele. Aí depois ele já vem aqui, ó, para Barbosa, Trigo e Santana, o cliente é muito importante para qualquer tipo de negócio, pois é aquela pessoa que adquire produtos e serviços, gerando com isso lucros e investimentos. Como vocês podem ver, aqui ele está argumentando o que foi dito no tópico frasal. Então aqui ele falou sobre o conceito de cliente e aqui ele falou um argumento com relação ao cliente, que ele é muito importante para qualquer tipo de negócio. E aí, nesse parágrafo aqui específico, ele optou por fazer a conclusão. Ou seja, dessa forma, o cliente precisa ser tratado com dedicação e respeito para garantir as vantagens proporcionadas pelas suas compras e gerar valor aos produtos e serviços adquiridos, de modo que ele se sinta encantado e divulgue a marca. Como vocês podem ver, ele pegou o que foi dito no argumento e aí ele concluiu no parágrafo dele, finalizando a ideia que ele quis dizer no tópico frasal. Nesse outro parágrafo aqui, ó, a gente pode observar que ele também tem, vamos ver quantas linhas que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. E bom, vamos analisar ele então. Fidelizar o cliente é proporcionar a ele um sentimento de encanto pela marca e fazer com que ele procure sempre pelo produto, mesmo que existam outros similares no mercado. Aí depois ele vem aqui, ó, é fazer com que o cliente compre sempre o seu produto, mesmo existindo outros mais baratos e mais acessíveis que o seu. Aqui no primeiro, tu pode perceber que foi o tópico frasal dele, porque ele falou o que quer dizer fidelizar o cliente. Então a gente já sabe que o que vai ser tratado no parágrafo é sobre fidelização de cliente. E aí ele pega, e aqui na segunda linha, ele dá o argumento dele, de qual que é o intuito de fidelizar o cliente. Ou seja, que fidelizar o cliente quer dizer que ele compre sempre o seu produto, mesmo existindo outros mais baratos e mais acessíveis que o seu. E aí aqui ele também conclui, ó, com um exemplo. Um exemplo clássico de fidelização é aquela situação em que um cliente compra pão sempre na mesma padaria, mesmo existindo outras mais próximas de sua casa. Então aqui ele optou por uma conclusão também. Se fosse uma conexão, por exemplo, ele ia pegar esse parágrafo aqui que estava falando sobre cliente, e aí ele ia começar aqui num portanto, para tanto, devido a isso, e aí ele ia continuar falando sobre outra ideia relacionada a cliente. Nesse caso ele não optou por isso, mas poderia ser que ele fizesse também. Aqui nesse último parágrafo, a gente pode analisar também que o número de linhas deles aqui foi em torno de 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas, 6 linhas e meia, por aí. E vamos ver como é que tá a estrutura dele. O marketing de relacionamento surgiu como uma necessidade das empresas se reformularem para atender às constantes mudanças nos desejos dos clientes. Ó, aqui ele já começa um tópico frasal falando sobre o marketing de relacionamento, ou seja, ele está dando a ideia aqui do parágrafo dele. Aí logo em seguida ele já vem com uma citação, ó. Opa, peraí. Ele já vem com uma citação, ó. Para Brambilla, consiste em manter uma base de clientes rentáveis e fiéis, afiliando-se à demanda das organizações, atentarem não somente para com as ações de se buscar e ganhar novos clientes, mas também para com as ações de se reter, interagir, relacionar e satisfazer o desejo dos clientes. Então aqui ele afirmou, ele argumentou o que foi dito no tópico frasal aqui, ou seja, ele especificou melhor o que quer dizer, segundo uma comprovação por meio de uma citação aqui, o que é o marketing de relacionamento. E nesse caso aqui, ele não utilizou conclusão, provavelmente porque no parágrafo seguinte ele decidiu colocar uma conexão justamente para continuar uma outra ideia relacionada a esse parágrafo. Então, por isso que provavelmente não teve algo mais conclusivo nesse parágrafo. Bom, eu já vou aproveitar e terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das técnicas que eu trouxe no vídeo de hoje. Elas me ajudaram muito na época que eu aprendi e depois de muita prática eu consegui até mesmo escrever parágrafos em menos de 10 minutos. Então isso fez com que os meus trabalhos fossem escritos de forma muito mais rápida, né? Então eu espero que com vocês seja a mesma coisa. Já aproveitem aí e deixem um comentário se vocês têm alguma dúvida que restou depois desse vídeo e deixem um like também aí que vai me ajudar a cada vez trazer um conteúdo melhor para vocês, beleza? Então fico aqui e até a próxima.